Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos e nessa oportunidade já vamos estudar a lição de número 8, como passa rápido, né? Chegando aí já quase ao final do quarto trimestre de 2022. A lição tem por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Nós estamos fazendo o comentário da leitura bíblica em classe de todas as lições. Então, a leitura bíblica em classe, nesta oportunidade, ela está em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 12. Então, nós vamos meditar nesse texto bíblico e hoje eu vou usar aqui a Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, então vai talvez estar um pouquinho diferente aí, talvez da versão que você esteja usando. Agora o autor da revista, o pastor Ezequiel Soares, ele na lição 7 ele falou sobre o capítulo 18, né? A responsabilidade é individual. E agora ele já salta para o capítulo 34, haja vista que lá na primeira aula nós deixamos claro que ele não está estudando o livro do profeta Ezequiel, né, como um todo. Ele está pegando algumas partes do livro, né? Então agora nós vamos estar estudando o capítulo 34, que vai falar sobre uma profecia contra os pastores de Israel. Então vamos lá. O versículo 1 diz: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, novamente, Deus vem e fala com o profeta Ezequiel. Nós já aprendemos, né, sobre esta expressão, porque aparece várias vezes no livro de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor. Então é uma mensagem de Deus ao coração do profeta, uma mensagem externa e audível e inconfundível. Então Deus agora vai entregar mais uma mensagem para o profeta falando agora contra os pastores de Israel. Então o versículo 2 ele diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Então, os pastores de Israel aqui são os governantes de Israel. Haja vista que o reino de Deus, na época de Ezequiel, era um reino teocrático, ou seja, não havia separação entre Estado e a vida religiosa. Então, era Deus que colocava os reis, né, vez por outra ele usava um profeta e dizia: vai lá e unge fulano como rei de Israel. Lembra de Davi? Então, os pastores de Israel aqui são os governantes, né, os líderes da nação de Israel, mais particularmente nesse contexto da nação de Judá. E ele diz: profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Então aqui é uma profecia contra os pastores, os líderes. Por quê? Porque eles estavam apacentando a si mesmos. Eles não estavam cuidando das ovelhas. Eles estavam somente aproveitando-se das ovelhas. Nós vamos ver isso no versículo 3. E Deus lança-lhes em rosto e diz: vocês comem a gordura da ovelha. Vocês se vestem da lã da ovelha. Matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o meu rebanho. Ou seja, eles estavam aproveitando-se do rebanho,
das benesses que o rebanho oferece, mas estavam negligenciando a função de pastores, que era alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, guiar as ovelhas, proteger as ovelhas. Eles estavam simplesmente abandonando as ovelhas, comendo a gordura, vestindo-se da lã, matando as melhores ovelhas para comer. E aí o versículo 4, Deus continua denunciando o erro deles, o pecado deles. Ele diz: vocês não fortalecem as fracas, vocês não estão nem aí com as ovelhas fracas, não curaram as doentes, não se preocupavam com as doentes, não enfaixaram as quebradas, ou seja, às vezes uma ovelha machucava o pé, falando do animalzinho, né? O pastor vai lá e coloca uma tala e uma faixa, né, para ver se aquele osso cole, né, e volte ao normal. Não trouxeram de volta as desgarradas, as ovelhas se espalhavam e eles não estavam nem aí. E não buscaram as perdidas, mas dominaram sobre elas com força e tirania. Então, Deus está denunciando, logicamente, né, ovelhas aqui, o rebanho, como o povo de Israel, né? Então Deus está falando ao povo como um rebanho de ovelhas. Então quando ele fala assim que eles não fortaleceram as fracas, são as pessoas da nação de Israel, as doentes, as quebradas e assim por diante. Eles estavam apacentando a si mesmos e abandonando o rebanho de Deus. Versículo 5, assim elas se espalharam, ou seja, as ovelhas se espalharam, por não haver pastor, porque se não tem pastor, as ovelhas se dispersam, né? E se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Então aqui nós podemos voltar a falar de Israel como um todo, né? Por quê? Porque como elas não tinham pastor, elas se tornaram pasto para animais selvagens, ou seja, as nações, elas, vez ou outra, estavam invadindo Israel. Haja vista que no ano 722, o reino da Assíria, né, praticamente exterminou o reino do norte, chamado Israel, e alguns poucos fugiram para Judá, mas a maioria do reino do norte foi exterminado. Então agora elas estavam virando pasto para os animais, né, selvagens, ou seja, agora também Nabucodonosor e também já tinha invadido a cidade, já tinha levado muitos cativos, já tinha matado muita gente. Então Deus está protestando contra os pastores. Vocês estão deixando as minhas ovelhas se espalharem e estão deixando ela à mercê de animais selvagens. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas, e as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Voltando a falar de Israel como um todo, né? Estavam espalhados porque não tinham pastor, porque os pastores, eles tinham abandonado o rebanho, pensando em si mesmos, apacentando a si mesmos. Eles abandonaram o rebanho de Deus. Versículo 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Olha que coisa interessante, ó. Pedirei conta das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não sirvam de comida. Então aqui Deus, ele está falando ainda aos pastores e dizendo que os pastores teriam que dar conta das suas ovelhas. Então, os líderes de Israel, eles teriam que ser responsabilizados por causa das ovelhas desgarradas, porque eles tinham abandonado o rebanho e era responsabilidade dos pastores cuidar das ovelhas. Então, Deus iria requerer da mão ali dos pastores, dos líderes, as ovelhas que tinham se dispersado. No dia do juízo, Deus ele requererá essa conta. E aí, falando hoje aos pastores, aos líderes da igreja, e eu como pastor de igreja também, é nossa responsabilidade cuidar das ovelhas. É nossa responsabilidade guiar as ovelhas no caminho certo, dar pasto para as ovelhas. O pasto, uma comida sadia, um pasto verde, dar água pura, cristalina para o rebanho do Senhor. É nossa obrigação cuidar do rebanho do Senhor. Por quê? Porque Deus confiou o rebanho a nós pastores e um dia ele vai requerer de nós. Logicamente, quando o pastor faz a sua parte, ele procura a ovelha, ele busca a ovelha e ele faz aquilo que é sua função, e se a ovelha se desgarrar, ele está livre do sangue daquela ovelha. Porém, se ele não alimentar a ovelha, se ele não fizer a sua função, como pastor, olha o que Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 1, aos presbíteros que há entre vocês, que são os pastores, eu, presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que, agora olha o versículo 2, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, pensando só na lã da ovelha, pensando só na carne da ovelha, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados. A igreja não é propriedade dos pastores. Precisamos entender muito bem isso. A igreja não é propriedade dos pastores, a igreja é de Deus. Olha para você ver o início do versículo 2, que pastoreie o rebanho de Deus. A igreja é de Deus, mas sendo exemplo para o rebanho. Então, nós temos que prestar contas das ovelhas que Deus colocou em nossas mãos. Você que é líder, você que é pastor, você que cuida de um rebanho, você não pode de forma alguma negligenciar a função que Deus colocou nas suas mãos. Você é o líder, você é o pastor das ovelhas e as ovelhas esperam de você. Hebreus 13, versículo 7,
uma advertência, uma demonstração agora às ovelhas, né? Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, olha para você ver que o pastor precisa ser o exemplo da ovelha, para que ela siga, né? Para que ela siga o pastor. Ele precisa ser o exemplo. A fé dos seus líderes vocês devem imitar. E aqui, encerrando, né? Quando Deus ele fala que ele mesmo iria procurar as suas ovelhas, e o profeta Ezequiel está falando de um tempo escatológico, quando o próprio Jesus, que é o bom pastor, ele buscará o seu rebanho. Isso já está acontecendo. Muitos judeus já estão voltando para Jerusalém e, num tempo futuro, Jesus reinará em Jerusalém sobre todo o povo de Israel, sobre todos aqueles que lhe entregarem a vida. Então Deus mesmo está indo, trabalhando, buscando as suas ovelhas. Ok? Nós encerramos o nosso comentário por aqui. Espero que seja de grande valia para você, né? Lembrando que você que acompanha o meu canal, nós não estamos mais usando os tópicos das lições, né? Haja vista que há muitos canais aí excelentes, muito melhor do que os meus, do que o meu, né? Que tem essa função. Então nós decidimos fazer um comentário da leitura bíblica em classe, até porque é a base da lição e isso pode ajudar muito você na sua aula, tanto você que é professor, quanto você que é aluno. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.